Revelado. O toque inesperado que transformou a vida da menina filha do milionário em 24 horas. Laura olhou pela janela do seu luxuoso apartamento, admirando o horizonte de São Paulo, iluminado por milhares de luzes que piscavam como estrelas em uma cidade que jamais dormia. Mas no fundo, a vista a deixava inquieta. Em vez de alegria, sentia um nó no estômago, uma dor constante que parecia gritar que algo estava muito errado. O que tinha de mais na vida que todo mundo desejava, era apenas uma fachada para ela. Todos esperavam que fosse a filha perfeita, roupas de grife e festas extravagantes, um carro do ano. Mas tudo isso não passava de um cenário vazio. No seu aniversário, enquanto as preparações para uma festa imponente tomavam conta da casa, uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. Aquela festa não era sobre ela, era uma exibição do status de sua família, uma cerimônia de ostentação. Naquela mesma tarde, ela tomou uma decisão impulsiva. Preciso escapar desse glamour sufocante. E com o coração acelerado, decidiu fazer uma visita ao centro da cidade. Foi então que Laura entrou em uma pequena padaria em uma comunidade carente. O cheiro de pão recém-assado e café fresco a envolveu como um abraço acolhedor. E foi lá que conheceu Dona Jurema, uma mulher idosa com um sorriso tão caloroso que parecia iluminar a pequena cozinha. Vem cá, minha filha, não tá sozinha no mundo não, disse Jurema, balançando a cabeça. Aquela frase ressoou em Laura, como um eco de um desejo escondido, a necessidade de ser vista, de ser ouvida. Ela que sempre se sentiu como uma figura decorativa na vida dos outros, agora sentia-se parte de algo verdadeiro. Dona Jurema a fez rir e compartilhar histórias de vida que a deixaram sentir um calor que há muito estava adormecido dentro dela. Laura se despediu daquele espaço simples, mas o encontro a transformou. Ao voltar para casa, sua mente fervilhava de novas ideias. Era hora de compartilhar com seus pais o que havia aprendido, as lições importantes da vida que a elite parecia ignorar. Mas ao fazê-lo, Laura foi recebida por olhares de desprezo. Você precisa focar na sua festa e nos estudos, Laura, não em problemas que não são seus, disparou sua mãe. Cada palavra era uma facada, distâncias se criavam. O que deveria ser o momento mais feliz de sua vida a deixou sozinha em meio a uma multidão. E a dor só aumentou quando, dias depois, Dona Jurema sofreu um acidente. A dor do corpo e a dor da alma se misturaram em Laura. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Laura se viu diante de uma escolha: permanecer na segurança do mundo que conhecia ou lutar pela justiça da mulher que a fez ver a beleza da vida nas pequenas coisas. Com o coração na mão, ela decidiu agir. Mobilizou seus amigos e colegas e, em um momento de coragem, organizou uma manifestação em apoio a Dona Jurema. Nos olhos de cada participante, sentia a chama da solidariedade que a impulsionava. Mas o que estaria prestes a perder? A segurança da sua vida de imagens perfeitas. O que Laura não sabia era que sua verdadeira transformação estava apenas começando. Quais limites ela estaria disposta a ultrapassar por justiça e dignidade? Laura acordou em um misto de ansiedade e determinação, as luzes de São Paulo ainda piscando fora da janela, como se a cidade estivesse gritando por mudança. O ato de organizar a manifestação a fizera repensar sua vida e os valores que até então aceitara sem questionar. Ela sentia uma chama dentro de si, uma necessidade urgente de fazer algo que realmente importasse. Assim que desceu para o café da manhã, a casa parecia mais fria que o habitual. O ambiente que antes simbolizava conforto, agora era um espaço alienante. Sua mãe, já a esperar com o olhar crítico, não perdeu tempo. Laura, sobre essa manifestação. Você tem certeza que é isso que quer? Isso só vai gerar conflito, disse, com a voz carregada de desdém. Não é sobre conflito, mãe. É sobre justiça. Dona Jurema precisa de nós, respondeu Laura, e suas palavras pareciam ecoar com uma força que ela mesma não esperava. A expressão de desaprovação da mãe se tornou uma muralha, mas ela não se importou. O apoio que receberá dos amigos nas redes sociais era mais importante agora. A manifestação estava agendada para o próximo fim de semana. E enquanto se preparava, Laura fez questão de passar mais tempo com os amigos. A energia deles a renovava. Eles conversavam sobre Dona Jurema e suas histórias, riam, criavam cartazes e planejam cada detalhe.
Vamos mostrar para todo mundo que as pequenas vozes importam. Que as vidas das pessoas como a dona Jurema são valiosas, disse uma amiga. Os dias passaram rápidos e na véspera do evento, um sentimento de nervosismo tomou conta de Laura. Ela revisava os cartazes, garantindo que cada frase estivesse clara e impactante. Mas ao mesmo tempo, seu coração batia na expectativa. A visibilidade que sua família prezava poderia se transformar em um estigma. Ela estava prestes a arriscar tudo que sempre conhecera. Na manhã do evento, as ruas estavam vibrantes. Laura olhava ao redor e via rostos de pessoas que nunca tinha encontrado, mas que pareciam compartilhar a mesma dor e esperança. Juntas, elas formaram uma onda de apoio, gritos de ânimo e cartazes que levantavam a voz por Dona Jurema. É hoje que a gente muda as coisas. Vamos lá, galera! Gritou um amigo, enquanto todos se aglomeravam prontos para marchar. O frio na barriga aumentava, mas Laura não recuava. A verdade é que ela estava no centro daquilo tudo, e pela primeira vez, sentia que estava vivendo a vida dela. Não a vida que os outros esperavam dela. Os primeiros passos da caminhada já traziam um sentimento embriagador de liberdade. Mas então, ao virar uma esquina, o clima mudou. Uma viatura da polícia surgiu do nada e os oficiais posicionaram-se de forma autoritária. Voltem para suas casas. Não há espaço para manifestações aqui. Gritou um deles. O coração de Laura disparou. O que fazer agora? Ela se sentia paralisada, mas o olhar dos amigos a encorajava. Ela precisava falar, precisava reafirmar que aquilo era um direito dela e de todos. Não vamos sair. Estamos aqui para lutar. Gritou, e a multidão seguiu sua voz, unindo-se em um grito ensurdecedor. Momentos de tensão se suspenderam no ar. O que poderia acontecer agora? Laura respirou fundo e sentiu a adrenalina tomar conta. Seria este o momento decisivo que mudaria não apenas a vida dela, mas a de muitos outros? A manifestação não era apenas por Dona Jurema, era por todos aqueles que não tinham voz. E então, uma reflexão abalou seu pensamento. Até onde ela estaria disposta a ir por justiça? Em meio à pressão da polícia, a resposta começava a desenhar o futuro de sua história de transformação. O que viria a seguir poderia ser libertador ou devastador. Mudar tudo dependia de um único passo. E Laura estava decidida a dar esse passo. Mas quem poderia prever o que aconteceria a seguir? A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Laura sentia cada pulsação em seu corpo. A multidão em volta parecia vibrar com a força de uma onda, e ela, no centro, se tornará uma parte vital desse movimento. Esse é o nosso momento. Pensou, e no fundo, uma voz ecoava. Você está pronta para isso? Os policiais avançaram com a expressão séria, mas havia algo nos olhares dos manifestantes que os intimidava. Eles não estavam mais sozinhos. A cada grito de ativismo, uma nova camada de coragem se erguia entre eles. Então, em meio ao clamor da multidão, algo inesperado aconteceu. Um homem, de terno bem cortado e expressão decidida, se aproximou da marcha. Era um advogado conhecido na cidade, alguém que já havia lutado contra injustiças sociais. Com o megafone em mãos, ele interrompeu a ordem da polícia. Essas pessoas têm o direito de se manifestar. Elas estão aqui por uma causa justa. Declarou, sua voz firme cortando a atmosfera tensa. Laura ficou paralisada. Ela reconheceu o homem e com um gesto simples, ele ergueu o braço. Vamos, moçada. Se estamos aqui, que seja para sermos ouvidos. Ninguém no grupo hesitou. Os gritos se intensificaram. E a força daquele grito coletivo parecia fazer ecoar a indignação pela cidade. Os policiais hesitaram, e Laura percebeu que aquele pode ter sido o ponto de virada. Olhem ao seu redor, gritou. Estamos aqui por Dona Jurema, mas também por todos que enfrentam esta indiferença. Naquela fração de segundo, a barreira entre os manifestantes e a autoridade começou a rachar. O advogado se agachou, pegou um cartaz deixado no chão que dizia: Nossas vidas importam. Ele segurou com força, como se estivesse segurando a própria verdade. Laura sentiu seu coração inflar. Aquilo era muito maior do que um ato de rebeldia. Era sobre solidariedade, união e esperança. Os gritos da multidão ressoavam, enchendo as ruas de São Paulo com uma energia contagiante. Era impossível não sentir aquela conexão, quase como se fossem uma família. Mas a adrenalina também trazia consigo um risco. Não longe dali, mais viaturas policiais estavam se aproximando, com mais oficiais prontos para intervir. Sorrindo e ansiosa, Laura sabia que precisava aproveitar aquele impulso. Vamos continuar. É hora de mostrar nossa força. Gritou, e toda a multidão respondeu, transformando-se em uma única voz. Entretanto, a incerteza ainda pairava. O advogado, percebendo a crescente tensão, olhou para Laura e lhe fez um sinal discreto.
O que significava? Ele sabia de algo que os outros não sabiam? O instinto disse a Laura que a marcha estava prestes a se transformar em algo ainda mais intenso e arriscado. Com o coração acelerado, Laura olhou em volta. Os rostos determinados, os cartazes levantados, aquilo era uma revolução silenciosa que poderia explodir em qualquer momento. Era a chance que eles tinham de mudar tudo, de dar esperança a muitos. Mas a que custo? O grito da multidão aumentou, e agora o medo se misturava à esperança. Ela teria que agir rápido. Mas o que fazer? A manifestação se tornará não apenas pelo direito de se expressar, mas uma batalha pela dignidade e pela vida de tantos outros. E naquele momento, ela percebeu que o futuro dela estava em jogo. O que ela escolheria agora poderia não apenas impactar sua vida, mas a de tantas outras pessoas. O que ela não esperava era que, em meio a tudo aquilo, um segredo antigo estava prestes a ser revelado. Laura sentiu a adrenalina tomar conta dela, fazendo seu coração disparar. Estava diante da oportunidade de fazer a diferença, mas, ao mesmo tempo, a palavra perigo ecoava em sua mente. O advogado continuava a motivar a multidão, e a atmosfera estava carregada de um ardor que não parecia ter fim. Enquanto a multidão se unia, um novo grupo de policiais chegou. Aparentemente mais agressivos, eles eram a imagem do poder que ameaçava toda aquela esperança. A insatisfação e o medo começaram a transformar o ar em algo pesado. As vozes de apoio estavam lá, mas Laura não conseguia deixar de se perguntar: e se tudo isso desmoronasse? Escutem, gritou ela, buscando uma maneira de acalmar os ânimos. Não podemos deixar o medo nos paralisar. Estamos aqui por uma causa maior. Juntos, somos mais fortes. As palavras pareciam ganhar vida, e a multidão respondeu com um rugido de apoio, mas ela ainda sentia como se estivesse caminhando sobre um fio. O advogado ergueu o cartaz que havia encontrado, e com isso, a multidão se calou por um momento. Ele fabricou um eco de silêncio reflexivo antes de gritar: nossas vidas importam. Esta é a nossa voz. Vamos ser ouvidos. Laura mal pôde acreditar no que estava vendo. Era como se ele estivesse tentando criar um laço entre os corações de cada um ali presente, conectando-os em uma luta comum. Ela olhou ao redor e viu rostos conhecidos e desconhecidos, todos determinados a fazer a diferença. A jovem mãe segurando seu filho pequeno, a idosa que havia perdido a casa, o estudante que lutava por mudanças, cada um deles possuía uma história que pedia por justiça. Era nesse momento que Laura percebeu o peso da responsabilidade que estava sobre seus ombros. O que aconteceria se ela não agisse? Por um instante, a ideia de correr tomou conta dela. Mas ao mesmo tempo a coragem começava a pulsar dentro de seu peito como uma chama indomável. O advogado olhou diretamente para ela e deu um passo à frente, parecendo perceber seu conflito. E você, Laura? O que você quer que as pessoas lembrem de você neste momento? O que você quer mudar? Essas palavras a acertaram em cheio. Laura abriu os lábios para responder, mas nenhum som saiu. As dúvidas estavam se acumulando como nuvens escuras, mas uma frase se formou em sua mente, clara e inabalável: eu quero ser a voz da mudança. Com uma determinação renovada, ela pegou um cartaz do chão. Se estamos aqui, então estamos juntos. É hora de lutarmos por Dona Jurema e por todos nós. Devemos sermos a mudança que desejamos ver. Ao final de suas palavras, a multidão irrompeu em gritos, sua fala se tornando um hino de resistência. Mas, enquanto a paixão ardia, uma explosão de sirenes cortou o ar. As viaturas cercaram o local, e a tensão se intensificou. A tensão retornou mais palpável do que nunca. Os policiais começaram a empurrar a multidão contra as calçadas, o caos ameaçando seguir. O advogado, percebendo o que estava por vir, virou-se para Laura em um gesto apressado. Você precisa saber a verdade agora. Há algo que precisa ser revelado antes que tudo isso possa mudar. As palavras dele a paralisaram. O olhar dele deixava claro: o momento decisivo estava chegando. O que ele tinha para contar? A última vez que ela sentirá isso, um segredo vinha à tona, mudando tudo que a cercava. O que seria essa verdade? E como isso afetaria a marcha, a luta que estava ali tão fervorosamente em jogo? O coração de Laura batia forte, um misto de curiosidade e apreensão. Ela percebeu que o futuro dela e de todos ali dependia da revelação que estava prestes a acontecer. Laura sentiu o sol se poner entre as nuvens, como se o mundo estivesse preparando um palco para o que estava por vir. O advogado se aproximou, sua expressão carregada de uma urgência que a fez tremer. O som da sirene se tornava quase ensurdecedor, mas naquele momento, tudo que ela conseguia ouvir era o próprio coração, batendo em sincronia com a expectativa no ar.
Laura, ele começou a voz baixa, a razão pela qual estamos lutando não é apenas por Dona Jurema. É que existe algo mais profundo que nos une. Algo que muitos não sabem. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Ela sentiu um frio na barriga, a curiosidade misturada a um medo inexplicável. O advogado respirou fundo antes de continuar. Há um projeto em andamento que envolve seu pai. E está sendo usado para justificar reformas que vão destruir comunidades inteiras como a de Dona Jurema. A revelação caiu como uma bomba na mente de Laura. Os olhos dela se arregalaram, uma confusão manifestando-se em seu olhar. Meu pai? Como isso é possível? Seu pai está investindo em empreendimentos que acreditam ser os únicos a gerar lucro nesta cidade. Essa marcha é mais do que um simples protesto contra a injustiça. É uma luta contra essa destruição programada. A cada palavra, a realidade se tornava mais sombria e complicada. Laura sentiu-se envolta em um turbilhão de emoções. Era uma luta que desenrolava uma ideia ainda mais profunda, a luta contra a própria família. Enquanto o caos em volta parecia aumentar, a multidão começou a vibrar novamente. Um grupo de jovens começou a entoar cânticos, e essa energia começou a se espalhar. Laura fechou os olhos por um instante, sentindo o calor dos sentimentos ao redor dela. Era uma mistura digna de qualquer grande batalha. Mas o peso do que acabará de ouvir pesava em seus ombros. E se eu descobrir mais sobre isso? Laura perguntou, sua voz quase um sussurro. A necessidade de lutar pelo que era certo agora se tornava um dilema. Lutar contra o pai, que sempre havia sido um modelo de sucesso para ela, ou juntar-se a pessoas que precisavam de sua voz. Você precisa decidir o que é mais importante para você, o advogado respondeu, olhando-a nos olhos. Nós precisamos de você com a verdade. Se você sair e contar, a luta será ainda mais forte. O silêncio se seguiu, quebrado apenas pelos gritos de pessoas que clamavam por justiça. Laura sentia seu coração acelerar, mas não era mais por medo. Era por uma vontade inabalável de lutar, mesclada com a angústia pelo que isso significava para sua vida pessoal. A coletividade estava ali, mas e quanto à sua individualidade? Poderia ser a voz de uma mudança, mesmo que isso significasse se afastar de tudo o que conhecia? Então, a dúvida estalou. O que sua revelação significaria para os outros? E se ela não fosse aceita? E se isso a afastasse de sua própria família? Laura olhou novamente para o advogado e percebeu que a hora chegará. A melhor escolha não era ninguém mais senão ela mesma. Ela respirou fundo, sentindo a força certa dentro dela. Eu vou fazer isso. E nesse momento de clareza, as sirenes soaram mais forte, a multidão gritou cada vez mais alto, um rugido que transbordava energia e esperança. Laura saboreou a sensação. Ao mesmo tempo que sentia que estava entrando em um mar de incertezas. Isso também era exatamente o que a movia. Antes que pudesse se retirar para procurar um lugar mais tranquilo e pensar, alguém de trás dela gritou. Os policiais estão se movendo para nos dispersar. O caos se instaurou novamente. Com a coragem e o peso da escolha pulsando dentro dela, Laura se preparou. Ela precisava agir, não apenas pelos outros, mas por si mesma. Um novo capítulo estava por começar, mas isso quase não importava agora. O que realmente importava era como ela escolheria navegar nessa tempestade. Quem poderia imaginar que a própria luta que ela ajudaria a iniciar transformaria não apenas a vida de todos ao seu redor, mas também a dela? É agora ou nunca, pensou ela. E ao se dirigir para a frente da multidão, o destino a aguardava. Seria ousado o suficiente para desbravar o desconhecido? A adrenalina pulsava nas veias de Laura enquanto ela se movia com a multidão. O chão tremia sob os pés, mas ela sentia como se tivesse ganhado uma estabilidade nova, uma força interna que até então não conhecia. Era como se cada grito de resistência à sua volta estivesse ecoando dentro dela, fazendo seu coração bater mais rápido a cada passo que dava. Os policiais apareceram à frente, formando uma barreira, suas fardas reluzindo sob a luz do sol que ainda insistia em brilhar. Laura hesitou por um breve momento, sua mente girando em torno da conversa com o advogado. A imagem de seu pai se interpunha com o desejo de justiça por Dona Jurema e todos os outros que seriam afetados. O dilema pesava sobre ela, mas a chama da coragem já começava a queimar. Um grito cortou o ar. Não vamos recuar. A luta é por todos nós. Era Isabel, uma das líderes da marcha, seu rosto iluminado pela determinação. Laura a observou, admirando a força que tanto parecia ausente dela antes. O encorajamento das palavras de Isabel reverberou no coração dela, e no impulso, ela gritou junto, suas palavras misturando-se ao clamor da multidão. Estamos juntos. A resposta foi um rugido ensurdecedor de apoio.
Aquela energia pulsante a encheu de esperança. Alheia ao medo, Laura avançou para frente seguindo Isabel. A líder da marcha estava cercada por outros jovens, cada um determinado a não ser silenciado. Nunca antes ela tinha sentido tanta vontade de ser parte de algo maior. Enquanto se aproximavam da barreira policial, uma sensação estranha tomou conta de Laura. Uma mistura de frustração e determinação. Ali estava ela, uma filha do milionário, decidindo colocar sua voz em favor dos marginalizados. Ao ver o olhar severo dos policiais, lembrou-se das conversas que tinha tido com seu pai. E o que era mais importante? A aprovação do pai ou o desejo de fazer a coisa certa? De repente, o olhar daquelas pessoas na multidão começou a parecer mais que apenas vislumbres. Eram rostos marcados pela dor, pela luta e pela esperança. Elas queriam ser ouvidas, e isso ativou um botão dentro dela. Laura ergueu a cabeça e gritou, agora para os policiais: estamos aqui para lutar por justiça e por nossas vidas. Os policiais trocaram olhares entre si, e por um momento, parecia que o tempo havia parado. Laura sentiu o caldo criativo do momento. Ela não sabia o que aconteceria, mas sentia que algo estava prestes a mudar. Mas então, a tensão aumentou. Um oficial se destacou da linha e aproximou-se, uma expressão rígida no rosto. Vão se dispersar agora, ou enfrentaremos as consequências. As suas palavras eram secas e cheias de autoridade. O medo se espalhou como fumaça, mas em vez de recuar, Laura percebeu que aquele era um momento decisivo. Vamos ficar firmes. Ela gritou, sentindo o poder da sua voz elevar-se acima de tudo. Era uma chamada à resistência. A multidão se uniu corpo a corpo, inspirando-se no exemplo de Laura. Mas naquela massa de emoções, ela notou um rosto familiar no meio. Foi como um soco na barriga ao reconhecer seu irmão, Tiago, entre os manifestantes. O choque e a preocupação tomaram conta de seu coração. Tiago, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu apenas com um olhar determinado. E o mundo ao redor dela pareceu desaparecer. Laura estava mais que disposta a enfrentar o confronto ao lado dos manifestantes e agora, com Tiago ali, ela percebeu que a luta era ainda mais pessoal. A unidade da família, por mais complicada que fosse, crescia a cada momento. Vamos lutar juntos. Pensou, mas a dúvida começou a se infiltrar novamente. Como convencê-lo a ficar ao seu lado? E o que o pai pensaria se um dia descobrisse? O clima estava eletricamente carregado, e a linha divisória permanecia ali, separando não apenas a polícia do povo, mas também seus próprios medos da força que a unia. Desafiada por seus sentimentos, Laura se sentia inquieta. A marcha estava prestes a explodir em ação. Os passos de um novo caminho se aproximavam, mas Laura sabia que precisava decidir. Enquanto Tiago a olhava, a pergunta ecoou em sua mente: e se a verdadeira luta for mais do que apenas a luta externa? E se for a luta dentro de mim? Ela respirou profundamente, pronta para se lançar nessa nova fase de sua vida, mas uma sombra do passado já se preparava para emergir e complicar tudo. Estou pronta para tudo, pensou. Assim, o que aconteceria na marcha? Que decisões tomaria quando o passado se tornasse presente? O destino a aguardava mais uma vez. Laura respirou fundo, o cheiro de suor e tensão invadindo suas narinas. Era um misto de coragem e medo em um único lugar, como se a marcha estivesse prestes a ser uma tempestade. O povo se unia formando um muro humano diante dos policiais. Ela não poderia mais se esconder atrás do nome de seu pai, não poderia mais evitar o que a vida lhe apresentava. Tiago, ali ao seu lado, era o lembrete vivo de que precisava enfrentar não apenas os outros, mas a si mesma também. O que fazemos agora? Perguntou Tiago, a voz firme, mas com uma pontada de insegurança. Laura olhou ao redor. A multidão estava viva, pulsando, como um órgão que precisava de energia. Era um momento de ação. O que a multidão queria? O que ela queria? Um grito da coletividade ecoou seu ser, e as palavras jorraram sem pensar. Vamos nos unir. Mostraremos a verdade ao mundo. Um novo rugido se espalhou entre as pessoas, como se a própria terra estivesse respondendo à declaração de Laura. As mãos se levantaram, e os cartazes de protesto se agitaram como a bandeira de uma nova era. Elas queriam justiça. O calor da luta fazia o coração dela acelerar, e junto com irmãos, Laura começou a avançar. Os policiais permaneciam firmes, mas havia uma hesitação em sua postura. Laura sentia, em cada passo, que algo estava se movendo. A sensação de que este poderia ser um ponto de virada, não só para ela, mas para todos ao seu redor. Então, antes que pudesse se preparar, um barulho de metal ecoou. Ele veio dos policiais que começaram a se posicionar, como se estivessem se preparando para a ação. Laura parou, e a adrenalina fez seu coração disparar.
A dúvida que antes a consumia desapareceu e, em seu lugar, surgiu uma determinação nítida. Não, não voltemos, gritou Laura, mirando o olhar de Tiago. Ele estava ali, com os olhos fixos nela, e a luz que o cercava parecia iluminar seu rosto com uma clareza que a inspirava. Ele estava em sua batalha também. Mas quando os policiais fizeram o primeiro movimento, a multidão tremeu, um mar de pessoas hesitando. Laura ergueu as mãos. Pessoal, vamos lembrar o que estamos lutando. Não somos agressivos, mas exigimos ser ouvidos. As palavras de Laura reverberaram por um momento no ar, e então, a multidão começou a gritar novamente com entusiasmo, quase como uma onda em um mar revolto. Era agora ou nunca. E foi nesse momento que alguém na multidão gritou: lutamos pelas nossas vidas, pela justiça. Um coro se elevou, fundindo vozes, emoções, esperanças em um só grito. Ela sentiu que havia uma conexão fervorosa entre eles, quase mágica. Laura sentiu que estava sendo levada, carregada por essa energia palpável. Não havia mais espaço para o medo. Era hora de agir. Mas quando Laura estava prestes a dar seu próximo passo, o silêncio se instalou repentinamente. Todos olharam para o lado oposto, onde uma figura imponente emergiu da multidão. Um homem que Laura conhecia muito bem, o pai. Os olhos dele estavam escuros e determinados, e em seu rosto, uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Laura, ele bradou com uma voz que cortou o ar como uma lâmina. O coração dela parou, uma pangada de choque misturado a raiva e confusão. O que ele estava fazendo aqui? Tiago sentiu a tensão se formar ao redor deles, seus olhares se encontrando em um entendimento silencioso. A batalha dela não era apenas externa, mas também contra um legado que queria desmantelar. Como ela lidaria com tudo isso diante do pai? Enquanto o pai se aproximava, a pergunta ecoou em seu coração: o que eu realmente estou disposta a perder por justiça? O destino a aguardava, e a verdade prometia vir à tona de uma vez por todas. O olhar de Laura encontrou o do pai, e nesse instante, o mundo ao redor parecia desvanecer. O grito da multidão sumiu, os sussurros e os murmúrios se tornaram ecos distantes. Apenas ela, o pai e aquela tensão elétrica preenchendo o ar. Eles sempre foram um enigma, uma figura de autoridade na qual ela jamais conseguirá se apoiar. Sempre distante, parecia que agora ele estava determinado a se aproximar. Você não pode estar aqui. Laura sentiu a revolta crescer dentro dela, as palavras saindo como uma flecha. Você sempre foi parte do problema. O que você espera ao vir aqui, agora? O pai hesitou, seu rosto se contorcendo em uma expressão que Laura não conseguia decifrar. Laura, espera. Eu quero explicar. Ele deu um passo à frente, como se buscasse uma conexão, mas Laura deu um passo para trás. O espaço entre eles aumentava, mas sua presença ainda a intimidava. Tiago estava a seu lado, percebendo a luta que se travava em Laura. Ele segurou seu braço, oferecendo apoio silencioso. Confia em você, Laura. É a sua verdade que conta aqui. Laura voltou a atenção para a multidão. Ela viu as máscaras de esperança e determinação em cada rosto ao seu redor. Aquela era sua família agora, e qualquer outro laço que quisesse se intrometer deveria ser colocado de lado. Com um profundo suspiro, ela olhou de volta para o pai. Se você realmente quer conversar, então me escute. O que você fez com a nossa família, com este país, não pode ser esquecido. Eu não posso e não vou ser como você. Sua voz se elevava desafiadora, impulsionando a resistência que já pulsava ao seu redor. Um murmúrio surgiu na multidão, as pessoas se voltando para o espectro da figura que era o pai de Laura. Velhos conhecidos, colegas de trabalho, olhares de reprovação e dúvida. O pai parecia perder força sob a pressão. Mas havia uma faísca em seus olhos, um resquício de esperança, ou seria apenas medo? Laura, você não entende. Há coisas que precisamos fazer. Caminhos que precisamos seguir. Suas palavras foram interrompidas pelo grito de uma mulher da multidão. Chega de mentiras. Os olhares se voltaram para Laura, um instinto coletivo de apoio. Ela sorriu, sentindo a energia ressoar em seu peito. Havia ali um sentimento ancestral de luta, de resistência. A mulher que gritou se aproximou, seus olhos brilhando com um fogo que refletia a força que Laura sentia. Nós estamos com você. Nós temos que lutar por isso. Isso é maior do que nós. É sobre a verdade. Laura sentiu o poder das palavras dela reverberarem dentro de si, transformando seu medo em coragem. Ela olhou para o pai, que começava a se sentir cercado, suas defesas murchando sob o olhar firme da multidão. Nada vai parar o que estamos fazendo. Você pode se opor, mas somos mais fortes juntos. Um novo rugido se espalhou pela multidão, essa certeza coletiva alimentava a chama interna de cada um ali presente. Quando Laura ergueu a mão novamente, um coro irrompeu: justiça, justiça, justiça.
Laura virou-se para Tiago, seus olhos brilhando com renovada determinação. Eu não vou fugir disso. É hora de enfrentá-los. Ela sabia que estava diante não apenas de uma batalha contra os policiais, mas de uma guerra interna e uma confrontação com seu próprio passado. A tensão no ar estava palpável, a mudança já estava presente, e apenas uma decisão daquelas poderia mudar o curso de sua vida. Mas antes que ela pudesse seguir em frente, uma voz que Jane conhecia bem ecoou do fundo da multidão. A irrupção no silêncio fez seu coração disparar. Sabiam que eu estava aqui? A verdade não é o que parece ser. O choque arranhou seus pensamentos enquanto ela buscava enxergar a origem da voz, buscando a revelação que poderia mudar tudo novamente. A batalha dela estava prestes a se intensificar, e a linha entre o que era verdade e mentira começaram a se confundir. O que mais estava por vir? O pânico e a expectativa tomaram conta da cena. O coração de Laura batia descompassado, como se zombasse da calma aparente que sempre manteve. Ela girou a cabeça, procurando a fonte da voz que parecia iluminar a escuridão de sua mente. Quem falava? O que estava sendo revelado ali, naquele momento introspectivo que mistura passado e futuro? Os rostos à sua volta a observavam, intrigados e tensos. O homem à sua frente, seu pai, parecia sufocar sob essa avalanche de olhares curiosos e críticos. O que mais ele esconderia? Era agora ou nunca. Quem é você? Laura lançou a pergunta sem medo. Sua voz soou firme, quase desafiadora. Naquele instante, cada segundo convergiu para a emoção crua que precisava ser libertada. Sou alguém que conhece a verdade sobre a sua família, respondeu a mulher que a tinha apoiado, a líder entre eles, com uma voz profunda que crescia em ressonância. Você não imagina o que está por trás do desaparecimento do seu irmão. O chão sob os pés de Laura parecia se abrir. Seu irmão? O nome era como um eco distante, um mistério envolto em dor. Que verdade era essa que ela desconhecia? A mulher deu um passo à frente, e a multidão se calou. A sua história, Laura, está interligada com a verdade que sua família lutou para enterrar. Informações que podem mudar tudo. Os olhos dela brilhavam com não apenas compaixão, mas com um brilho de proteção. Laura não sabia se devia se aproximar ou recuar. O passado que ela tentava enfrentar se misturava com lembranças dolorosas. Mas a força da multidão a envolvia como uma armadura invisível. Eu preciso saber, Laura declarou, sentindo-se estranhamente leve apesar do peso da situação. O que você sabe sobre meu irmão? O que aconteceu com ele? As palavras saíram como um sussurro, mas cada uma carregava a ferocidade de uma tempestade prestes a estourar. Ele está vivo. A afirmação da mulher ecoou no ar, provocando um misto de choque e esperança. E mais importante, ele tem informações que podem destruir tudo o que você conhece sobre a sua família. Laura se sentiu paralisada. Seu irmão vivo? Era uma possibilidade que nunca havia considerado. Uma mistura de nostalgia e temor pulava em seu peito. Você tem certeza disso? Sim, confirmou a mulher, com a certeza que apenas um cruzamento de almas poderia proporcionar. Ele se escondeu para proteger você e a verdade que seus pais tentaram ocultar até da própria sombra. Os murmúrios voltaram a surgir entre a multidão. Laura sentiu a pressão na cabeça, como se tudo estivesse girando. A multidão se encontrava em uma encruzilhada, a luta pela verdade ou o silêncio que aprenderia a traumas do passado. Laura olhou para Tiago, que se mantinha ao seu lado, atento e seguro. Ele percebeu a confusão em seu olhar e disse, Laura, se ele está vivo, precisamos encontrá-lo. Temos que saber o que realmente aconteceu. O pai de Laura, que até ali permaneceu na sombra da discussão, agora soltou a respiração de um jeito que parecia quase aliviado. Se o seu irmão tiver informações, então podemos somar forças. Você sempre esteve certa, Laura, e eu quero consertar o que fiz. Era uma declaração inquietante. A ideia de união com aquele que ela sempre considerará como inimigo parecia surreal. A mulher interrompeu o percurso dos pensamentos de Laura. A jornada que você está prestes a empreender será pesada. Mas lembre-se, a verdade não é apenas um caminho, é uma luta. E antes que pudesse absorver tudo, a voz da mulher ressoou novamente através da multidão. Vamos desvendar os segredos da sua família, Laura, juntos. Você está disposta a nos seguir? A verdade te aguarda. Laura sentiu um frio na barriga, mas uma nova centelha acendeu dentro dela. Poderia realmente abandonar o passado? Poderia correr atrás de uma verdade que poderia mudar não apenas a sua vida, mas de todos à sua volta? Com o coração pulsando forte, respondeu, sim, eu estou pronta. A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio, mas antes que pudesse seguir em frente, ela notou o olhar do pai dela, e viu algo que nunca tinha notado antes, uma sombra de arrependimento.
O que ele realmente sabia? A luta estava apenas começando e a dúvida ainda pairava no ar. Laura tomou coragem para avançar, mas que novos segredos seriam revelados? O caminho para a verdade parecia mais complexo do que ela imaginava, e o que mais estaria à espreita no passado? Laura respirou fundo, o ar estava carregado de emoção e expectativa. O peso da revelação sobre seu irmão ainda ressonava em sua mente. A multidão que havia se reunido ao seu redor agora era uma verdadeira força, cada pessoa ali aliada na luta pela verdade. Estou pronta para descobrir tudo, pensou, sentindo que esse era o início de uma nova era, não apenas para ela, mas para todos que desejavam justiça. O advogado fez um sinal, e todos começaram a marchar em direção ao centro da cidade, onde o debate público ocorreria. Laura estava na linha de frente, ao lado de Tiago. O desejo por justiça pulsava como um coração compartilhado em todos os que marchavam. O que poderia ser um dia de grande agitação estava se transformando em um momento histórico. Enquanto caminhavam, Laura notou os olhares de reprovação de alguns transeuntes. Uma mistura de ansiedade e determinação crescia dentro dela. É agora ou nunca! Gritou de repente e a multidão ecoou seu clamor. Um verdadeiro hino de resistência se formou à medida que marchavam, preenchendo as ruas de São Paulo com gritos de solidariedade. Durante a caminhada, a mulher que havia revelado o segredo sobre seu irmão se aproximou. Laura, é crucial que você se mantenha firme. A verdade pode liberar muitas vozes, mas também pode acirrar os conflitos, disse ela, olhando diretamente nos olhos de Laura. Eu sei, respondeu Laura, mas não vou recuar. Precisamos lutar contra o que é errado. E se meu pai está por trás disso, então é o que eu vou enfrentar também. A mulher assentiu, um olhar de compreensão atravessando seu rosto. Lembre-se, a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante. Essas palavras reverberaram em seu ser, aumentando sua determinação. Quando chegaram ao local do debate, a tensão era palpável. Os adversários estavam presentes, prontos para abordar as reformas que ameaçavam a comunidade. Muitas pessoas já esperavam e foram surpreendidas ao ver Laura e Tiago avançando com a multidão. Olhares de surpresa e esperança brilharam nos rostos dos manifestantes. Laura subiu ao palco improvisado, seu coração disparando enquanto o silêncio caía sobre a multidão. Todos os olhos estavam fixos nela. Ela se sentia vulnerável, mas ao mesmo tempo, uma energia eletrizante a empurrava a falar. Estamos aqui para trazer à luz a verdade. Não seremos silenciados, declarou. Sua voz vibrava com emoção, e a multidão respondeu com aplausos intensos. Precisamos nos unir. A luta não é apenas pela dona Jurema, mas por cada um de nós que é ignorado, que vive na sombra da indiferença de quem tem poder. Laura sentiu que cada palavra saía como um eco de esperança, cada gesto ressoando como uma batida de coração da cidade. Em resposta, os representantes da elite começaram a falar, tentando desacelerar a tensão que se formava. Mas Laura continuou firme, e logo um coro de vozes se levantou contra as alegações de mentiras e propaganda. A verdade era avassaladora. A história de seu irmão, o desconhecido, e os segredos familiares precisava ser liberta. Quando o debate atingiu seu clímax, algo inesperado aconteceu. Seu pai, após ouvir a fala de Laura e os murmúrios da multidão, decidiu se levantar. O silêncio tomou conta do espaço à medida que todos aguardavam suas palavras. Ele estava claramente abalado. Ele respirou fundo, e o que disse a seguir prometia mudar tudo. Laura, começou ele, sua voz revelando uma vulnerabilidade que sempre estivera oculta. Eu nunca quis que você soubesse o que realmente acontece no mundo dos negócios. Eu sempre me preocupei com a nossa segurança, mas agora vejo que o custo disso foi perder a sua confiança. A multidão começou a murmurar. Laura franziu a testa. Você está dizendo que suas escolhas, as suas mentiras, eram por causa de mim? A incredulidade preenchia sua voz. Não era apenas o pai que ela estava confrontando, era a figura que simbolizava todos os problemas que haveriam se perpetuado. Sim, mas eu não sabia que resultaríamos nesta crise. Eu não sabia que você descoberta me levaria a ser mais uma pessoa atrás desse ciclo de exploração, ele disse, um olhar de culpa escorrendo por seu rosto. Mas eu aprendi. Uma parte de mim quer mudar, se eu puder. Laura estava pasma. E o que você vai fazer agora? Parar seus investimentos ou continuar alimentando essa máquina que destrói vidas? Ele hesitou, os olhos mostrando uma batalha interna. Após alguns instantes ele olhou ao redor da multidão, e em vez de um discurso ensaiado, fez um pedido que surpreendeu a todos. Eu quero me juntar a você, a este movimento. Quero fazer o que é certo, se vocês me derem uma chance. O silêncio dominou o espaço novamente.
Laura sentiu a dúvida e a esperança misturadas dentro dela, mas viu nos olhos de seus aliados um desejo comum. A escolha de aceitar ou rejeitar seu pai agora era uma decisão compartilhada. A batalha não terminaria, mas esse poderia ser o início de uma nova jornada. Vamos trabalhar juntos, então, decidiu Laura finalmente. Por Dona Jurema, por meu irmão e por cada pessoa que queremos proteger. Que a verdade nos una nessa luta. Os aplausos começaram a ressoar mais altos, uma onda consumidora que se espalhou entre eles. Laura olhou para Tiago e viu nele a mesma determinação. A caminhada estava longe de acabar, e a verdade estava prestes a ser revelada. Assim, um novo capítulo começou não com conclusões, mas com um compromisso renovado de lutar pelo que realmente importa. O legado de luta acabará de ser reescrito com a coragem coletiva. Agora, mais do que nunca, a história de Laura era também a dos que estavam lado a lado na busca por mudança. E tudo estava prestes a mudar. Se você gostou dessa conclusão e deseja acompanhar nossas histórias exclusivas emocionais, inscreva-se imediatamente no canal. Não perca as próximas revelações que vão tocar seu coração. E lembre-se de deixar um like agora para alimentar o algoritmo, ele precisa do seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos ouvir sua voz. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. Sua ajuda faz a diferença. Vamos juntos espalhar esta mensagem de luta e esperança.